Oi pessoal, tudo bem? Não, isso não é um vídeo de jogo, tá? Eu sei que vocês estão acostumados aí a ver os vídeos com os carinha pequenininho aí embaixo jogando, né? Quer dizer, aqui embaixo não, aqui embaixo, que eu tô pequeno. Pessoal, bobagens à parte, hoje eu vou mostrar pra vocês, nessa videoaula que tá no YouTube, como a gente se calcula a área de triângulos através de alguns métodos alternativos. Que métodos alternativos são esses? Métodos que não consistem simplesmente naquela fórmula, base vezes altura dividido por 2. Essa é uma fórmula válida, serve para muitas vezes, porém não serve para todas as vezes. Porque, por exemplo, olha esse triângulo que eu tenho aqui desenhado. Tá? Esse triângulo aqui que vocês estão vendo não está aparecendo a altura dele. Mas aí vocês podem pensar, professor, não está aí explícito a altura, mas eu vou pensar, né? Vamos ver o que dava para fazer, professor. Então, o que vocês poderiam pensar, né? Tá certo pensar assim. Olha só, vocês iam traçar aqui uma linha, né, imaginária, que essa linha é a altura, que vocês precisam para aplicar na fórmula base vezes altura dividido por 2. Mas vocês não têm essa altura. Professor, muito simples, olha só. Primeiro de tudo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir, porque daí eu vou considerar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, eu faço Pitágoras nele. Beleza, vamos fazer Pitágoras nele. Quanto mede esse lado aqui? Não sei, professor, a hipotenusa eu não tenho. Beleza, você não tem hipotenusa já. Você não tem altura, que é o que você precisa. Então, aqui você também não tem altura. E aqui embaixo? Professor, aí embaixo é fácil. Se o todo ele é 4, desculpem, se todo ele é 8, então só esse pedacinho vai ser 4, né? Não, pessoal. Sabe por que não? Porque esse não é um triângulo isósceles. Você poderia dizer que isso é 4 se aqui fosse 6 também. Porque aí seria exatamente um triângulo isósceles, certo? Com dois lados iguais e um diferente. Aí é claro que quando você traça a altura, você fica bem certinho com o triângulo dividido, né? Com a base do triângulo dividido em duas partes iguais. Porém, a gente não tem como ter certeza disso só olhando. Olhem só para esse triângulo. Não dá para dizer que o lado que a gente não conhece mede 6. Isso aí seria um triângulo isósceles, beleza? Mas a gente não tem certeza disso, né? Então, nesse tipo de caso, que é nesse caso que a gente tem dois lados e o ângulo formado por esses lados, a gente vai utilizar uma fórmula diferenciada, ok? Porque vão aparecer outras questões que vão solicitar isso de vocês. Vocês não vão ter tudo prontinho para aplicar em fórmula. Nunca vai ser assim no Enem, pessoal. Então, olha só, existem ainda outras técnicas para calcular a área de um triângulo. Uma delas consiste em calcular a área de um triângulo, desculpem, conhecendo um de seus ângulos e as medidas dos lados que formam esse ângulo. A fórmula é a seguinte. Então, a área desse triângulo vai ser dada por 1/2 vezes um lado conhecido, vezes o outro lado conhecido, vezes o seno do ângulo alfa, que é formado por esses dois lados. Nós ainda poderíamos melhorar essa fórmula assim, ó. Colocando esse 1/2 tem o denominador 2, esse denominador pode valer para todos, né? Então, em cima ficaria 1 vezes A vezes B vezes o seno de A. Como 1 não faz diferença na multiplicação, eu faço A vezes B vezes o seno de A, de alfa, né? Então, essa aqui é a fórmula que eu vou utilizar para calcular, então, a área desse triângulo, ok, pessoal? Sugiro que vocês copiem isso no caderno, porque é uma forma importante também de se encontrar a área dos triângulos. Então, vamos calcular aqui a área desse triângulo que está aí abaixo. A fórmula é a seguinte: a área é igual a um lado conhecido vezes o outro lado conhecido B, né? Vou chamar um de A e outro de B, vezes o seno do ângulo alfa formado por esses dois lados e tudo isso dividido por 2. Então, vamos colocar os dados aí dentro da fórmula, né? Aplicar os dados. A área vai ser o primeiro lado eu vou chamar de 6, o outro é 8, né? Professor, por que o A é 6 e o B é 8? Não faz diferença qual é qual, pessoal, porque é uma multiplicação. Multiplicação é comutativa, então não interessa aí a ordem, tá? Continuando então. 6 vezes 8 vezes o seno do ângulo formado por eles. Então, seno de 30 graus.
ok? E tudo isso dividido por 2, que vem da fórmula. Professor, e agora? Não tem aí o seno de 30. Como que eu faço para achar o seno de 30? Pessoal, vocês devem conhecer a tabela dos arcos notáveis, né? Vocês têm lá seno, cosseno e tangente. Vou tentar fazer ela aqui, né? Seno, cosseno e tangente. Dos arcos notáveis que são 30 graus, 60 graus... Opa, antes do 60 tem o 45. Então, 30 graus, 45 graus e aí sim, 60 graus, né? Existe um método bem rapidinho para vocês conseguirem calcular o seno, cosseno e tangente desses 3 arcos notáveis. Tem musiquinhas na internet, enfim. O que vocês têm que pensar assim, ó? 1, 2, 3. Embaixo. 3, isso é um 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Não reparem que é meio difícil de escrever aqui nesse mouse. Todo mundo sobre 2. Raiz em quem não tem 1. Então, esse não tem 1. Esse não tem 1. Esse não tem 1. Esse não tem 1. Voltando à musiquinha. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Raiz em quem não tem 1. Na tangente é diferente. Você vai fazer, então, raiz de 3 vai sobre 3. 1. Raiz de 3. Então, observem que são exemplos diferentes de a gente encontrar os arcos notáveis, né? O valor para seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis. Daí a musiquinha lá tem os funk, é bem engraçado. Mas é assim, 1, 2, 3. Aliás, vou cantar. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em quem não tem 1. Na tangente é diferente. Raiz de 3 vai sobre 3, 1, raiz de 3. A vergonha que a gente passa é imensa, gente. Então, como que vai ficar a área desse triângulo? 6 vezes 8 vezes o seno de 30, que é 1/2, né? Tudo isso dividido por 2. Fazendo aqui em cima, pessoal. 6 vezes o 8 vai ficar 48. 48 vezes 1/2 e tudo isso dividido por 2, né? Portanto, a área vai ficar... Quanto que é 48 vezes 1/2? 48 vezes 1/2, pessoal, multiplicar alguma coisa por 1/2 é sempre calcular a metade dela, né? Quanto que é 1/2 disso? Quanto que é 1/2 daquilo? Você faz 1/2 vezes esse negócio. Então, 1/2 vezes o 48 vai ser igual a 24, né? E 24 dividido por 2 dá 12. Nesse caso, 12 centímetros cúbicos, né? Porque a gente está falando... Cúbicos não, desculpem. Quadrados, né? Porque a gente está falando de medidas de área, certo? Cúbicos é quando a gente está falando sobre volume. Então, a área desse triângulo é igual a 12 centímetros quadrados, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham conhecido uma nova forma de encontrar a área de um triângulo e que vocês entendam que não são só essas, tá? Que vocês já sabem. Existem várias outras. Claro que não cabe aqui a gente ver todas, mas sim as principais delas, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Até mais!